Fala galera, olha só, olha que privilégio hoje nós aqui na Boi Brasil Churrascaria, a número 1 em Orlando, vocês já sabem, quer ser bem atendido, ambiente familiar, Boi Brasil Orlando, Steakhouse melhor não há. Galera, estou privilegiado hoje em estar aqui ao lado de grandes nomes do futebol brasileiro e futebol mundial, né? Muitos deles jogaram em vários países, defenderam não só as cores dos seus clubes, mas também da seleção brasileira, que é o motivo principal de nós estarmos sentados aqui hoje, para conferir daqui a pouco essa grande convocação. Convocação essa que está gerando muita expectativa e também gerando muita turbulência. Todo mundo, um quer um jogador, outro quer o outro. Mas antes de falar quem vão ser os convocados e para quem nós torcemos para que seja convocado, eu vou apresentar para vocês essa galera aqui campeã. Bom, do meu lado, um cara que dispensa comentários, um amigo de longa data, um grande defensor do futebol brasileiro, multicampeão, Botafogo, seleção brasileira, no México, Marcelo Gonçalves, uma sumidade quando se fala em defesa e principalmente de zagueiro central. Obrigado, Marcelo, obrigado, Gonçalo, por estar aqui conosco. Tamo na junto. tua casa, né? Formando, o Boi Brasil é a nossa casa, né? Nossa casa dos jogadores brasileiros aqui de Orlando e dos clubes também. E é sempre um prazer estar aqui nesse ambiente, formando uma zaga com você novamente. Não passa nada. Com um grande goleiro, né? Guardando Estamos o bem gol. essa mesa aqui, acho que defenderia bem, hein? E o volante. Eu acho que o Ancelotti tem que procurar arrumar a cozinha primeiro para a gente ter chance de ganhar mais uma Copa do Mundo. Ó, e passando a bola aqui, ó, sair aqui da defesa central, vou recuar um pouquinho, vou passar a bola aqui para um goleiraço que também esteve convocado pela seleção brasileira. Daqui a pouco a gente fala quando que ele começou e como foi a primeira convocação de todos que estão na mesa. Pega a bola aí, goleirão. É um prazer poder estar com vocês aqui nessa mesa, né? Mais uma vez aqui na Boi Brasil, né? Um lugar que, desde quando eu cheguei aqui em Orlando, o povo muito bem recebido, de família. Nós já virou a nossa casa aqui já, né? E estar com vocês aí também é um prazer, é um orgulho. É isso que o futebol nos dá, né? Nos dá essa oportunidade de a gente estar junto aí. Vamos estar comentando aí um pouco dessa convocação. Mesmo a gente aqui, né? Não tendo, como dizer assim, já passou nossa época, mas a gente fica com frio na barriga ainda, né? De estar nessa expectativa. Imagino mesmo. É, Verdade. A expectativa é sempre grande. expectativa. Então a gente está do outro lado, mas continuando torcendo pela nossa seleção. É um prazer poder estar, né, com o nosso capitão aqui. Passa a bola pro Com o capitão, nosso então. zagueirão, o Gonça, e do você também, poxa. Aí. Então, pra cima. Emerson Rosa, Emerson Puma, uma sumidade, pô, jogou em clubes assim gigantescos do mundo todo, na Alemanha, na Itália, onde ele é muito querido até hoje, e jogou no nosso querido Grêmio de Porto Alegrense, clube o qual eu tenho muita estima, o qual eu torço bastante, e além, é claro, do nosso anfitrião aqui, Nelson, ser um gremista fanático. Emerson, obrigado pela presença. Conta um pouquinho aí, expectativa. Aliás, o Gonçalves falou aqui no começo, primeira convocação tua, 98, Copa do Mundo, onde o Brasil foi até a final, você estava naquele grupo fantástico. Jefferson, 2014, ou seja, convocado 98, 2014, e agora temos aqui o Emersonzão. 98, 2002 e 2006. 3 Copas do Mundo, 3 convocações, 3 vezes que teve ali aquela sensação de ansiedade, mas também a sensação de dever cumprido porque a seleção brasileira é nada mais do que um dever cumprido. Você vai, presta teu melhor futebol no clube e o clube e o teu desempenho te leva até a seleção. A seleção é um plus, é um prêmio para aqueles que são bons de bola. É isso, né, Gonça? Sem dúvida. E o Emerson teve esse privilégio, jogou 3 né? vezes, 3 Copas do Mundo. Só que a primeira ele era garoto. Garoto. Tive que Você ficar ali em cima 20 anos, pô. Só que não tinha personalidade com 20 anos. Só bateu o pênalti na semifinal. Pô, esse cara, meu irmão, personalidade monstra, Copa do Mundo e outra. O Grêmio deu aquela casca para ele, porque o Grêmio de futebol Porto Alegrense naquela época era um clube muito forte, ainda é. Mas naquela época, quando ele foi convocado ali pela primeira vez, o Grêmio era ali, dominava a América. Não é assim não. Porque o Inter também dominava. Aquele ano era muito difícil, né? Mas, primeiramente, agradecer novamente o Nelson, né, por nos receber aqui na casa, na nossa casa. A gente sente em casa aqui na Boi Brasil. É sempre um prazer também estar com os amigos, né, ex-colegas de profissão. E um momento tão importante, né, para o jogador, para quem já esteve, né, na expectativa, né, de um dia ser convocado. Eu tive a felicidade, né, só agradeço a Deus por isso, né, de ter a possibilidade de 3 Copas do Mundo, né. A primeira, na verdade, eu não estava
tanto na expectativa, porque eu fui pro lugar do Romário. Isso. Então, eu não estava convocado naquela seleção de 98, acabei chegando depois. A de 2002 eu já estava mais consolidado, eu tive aquela lesão no ombro, né? Fiz parte daquela equipe ali até um dia antes da estreia. E depois 2006, né? Sabe, aquela seleção ali que infelizmente não conseguimos chegar, mas era uma seleção muito forte. Mas como um bom brasileiro e um torcedor também, porque hoje a gente torce, a gente quer que o nosso país, né, alcance sempre as melhores conquistas, a gente ainda fica numa expectativa, principalmente nesse momento de tantas convocações, né, nesse decorrer aí dos anos, e então a gente realmente tem que criar uma expectativa, porque não sabe realmente quem são aqueles que estarão nessa convocação. E se sabe, se comentou o negócio aqui em off, nós estávamos aqui almoçando antes dessa mesa redonda, aqui pré-convocação, você falou algo muito importante. Antigamente, 15 anos atrás, 12, 13 anos atrás, onde era muito mais difícil o jogador de seleção brasileira ser convocado devido à demanda, devido à quantidade enorme de bons jogadores na mesma posição. Você passou por isso, uma geração fantástica de bons zagueiros. Eu posso falar isso com propriedade, porque como era difícil antigamente você ser convocado, hoje talvez, como nós comentamos aqui, um jogo, nós estamos vendo aí talvez o centroavante venha a ser convocado apenas com uma convocação, quando era difícil antigamente, você tinha que passar um período. Você falou que para a sua primeira Copa do Mundo foram 24 jogos anteriores à convocação para você poder fazer parte daquele plantel. Jefferson provavelmente passou por isso também, porque o goleiro ainda é mais complicado, porque é uma posição, você só tem três posições, só 3 convocados ali na tua área, então tem que muito tempo de muitos campeonatos bem jogados, muitos anos de alto nível para você ser convocado. Hoje em dia está um pouco mais, entre aspas, fácil e ao mesmo tempo difícil para aquele que vai ser o treinador nosso nessa próxima Copa do Mundo, escolher entre tantos jogadores que não tem ainda tanta história na seleção. Faz diferença, né, Everson? História na seleção, participações e conhecimento daquele ambiente, que é um ambiente diferente de clube, ou não? Com certeza, e nós temos hoje que, nós que estamos fora hoje analisando e vendo futebol, a gente tem que ter uma readaptação do que é hoje o futebol brasileiro, né? Antigamente você ter uma convocação e ir com a Copa do Mundo era impossível. Então hoje isso aí já acontece, pode acontecer hoje, né? Na convocação do Ancelotti, enfim, de alguns atletas que nem participaram das eliminatórias ou jogaram um jogo, no máximo 2, e podem estar ali. Então assim, a gente sabe que não dá para fazer comparações, né? Hoje nós temos uma geração que pensa diferente, né? E a gente bate muito nisso também, porque nós gostaríamos que fosse um pouquinho diferente em relação à seleção brasileira. Eu entendo que nós temos um compromisso muito grande com o que é o Brasil, que é o nosso país. E muitos ainda, né? Muitos jogadores não entenderam isso, o que é representar um país como o Brasil. Exato. E eu acho que isso faz muita diferença no momento de Copa do Mundo. Emerson, agora vamos direto ao ponto, só que cada um no seu setor, que daí fica mais fácil. E claro, a dúvida que todo mundo pensa, vai ou não vai Neymar, vai ou não vai Pedro, vai ou não vai Thiago, enfim, alguns jogadores que eles estão em dúvida. O seu setor, meio campo, defensivo, meio campo ali, meia de ligação, quais seriam os seus convocados? No olhar do Emerson Puma hoje, quais seriam os seus convocados para aquela área ali do campo, onde você tão bem conhece? Bom, eu sempre gostei muito do Casemiro, né? Até sempre elogiei muito o Casemiro. Acho que ele é um jogador que, e na função de primeiro volante, ele cumpre bem essa função, né? Tem uma experiência, jogador de Copa do Mundo, então acho que é um jogador que pode até virar uma liderança, mesmo que, né, um jogador, a gente sabe que é muito calado às vezes, né? Não é de falar muito, mas é uma referência. É uma referência então, técnica, eu acho que presença em campo. É um jogador indispensável para essa seleção. Então nós temos depois o jovem Andrei, né, que vem se destacando, né, um jovem que saiu do Vasco, né, hoje jogando também na Europa. Então acredito que em tudo que fez ali e vem fazendo pode ter também essa oportunidade. E claro, alguns que perderam espaço ali, eu gosto muito do Gerson, né, que eu acho que a saída dele do Flamengo, numa hora errada, né? Numa hora errada, ele acabou perdendo esse espaço. Exato. Um jogador que poderia... E vinha como titular, inclusive, da seleção. E poderia trazer algo diferente para a seleção, né? É um estilo diferente de jogar, é um jogador interessante, mas que perdeu espaço. Acredito que não será convocado para essa Copa do Mundo, mas um jogador que eu achava muito interessante. Então, assim, falando mais ali da minha área, assim, desses volantes... Nós temos o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Bom jogador. Que é um segundo volante. Segundo volante. Jogador que chega bem na frente
e que também está jogando bem na Europa. Bem, é claro, não está numa equipe de grande expressão, e eu acho que isso é uma coisa que conta muito, mas é um cara de confiança, a gente sabe. Esteve praticamente em todas as convocações, com certeza estará nessa. Outro que está ali na pré-lista é o Joeliton, né? Tá, tem o Henderson também. Henderson também. Do Atalanta da Itália, tem o Fabinho. Fabinho talvez seja aí para a reserva imediata do Casemiro, até mesmo pela Andrés experiência. Pereira. E Andrés Pereira correndo por fora. É que com a possibilidade também, né? Nós temos uma situação que na nossa época era diferente. Eram 23 convocados. Então hoje Aumentou um pouquinho. agora aumentou um pouco. Então tem essa possibilidade de levar um meio-campista a mais, um atacante a mais, um defensor. Então isso facilita também, aumenta um pouco a expectativa desses atletas, né? Dos 55, se eu não me engano, que estão na pré-lista. Mas antes era 23 só, agora aumentaram 3, isso é muita coisa. E especificamente na tua posição, né, como primeiro volante, ele também testou o João Gomes, que foi do Também, Flamengo, foi está muito no bem. Wolverhampton, da Inglaterra. Que acabou perdendo espaço Perdeu também, né? espaço também. Agora, tem muitas opções, né? Exato. Muitas opções. E você, Jefferson? 3 goleiros, são 5 nomes ali na pré-lista, né? Você tem, além dos 3 habitualmente convocados aí, você tem também o Everton do Grêmio, você tem também o Hugo Souza do Corinthians, que vem fazer, tem também o do Palmeiras agora, muito bem, né? Pela campanha que o Palmeiras vem fazendo, mas só pode levar 3. Certamente 2 desses 3 já são bem conhecidos, né? São os que têm sido convocados naturalmente, né? Você, ali, a terceira vaga, ficaria com quem? Que é o mais importante. É o mais difícil também de se responder, né? Na realidade, o goleiro ele é o homem de confiança ali do treinador, né? E pelo tudo indica, né? A gente sabe que o Alisson... Aliás, você tem uma colinha aí, né? Você tem uma colinha sua aí, que eu já vi. Então depois eu vou passar aqui Tem a colinha do a Jefferson. preparação toda aqui. Mas eu acho que não vai fugir desses nomes, que é o Alisson, o Ederson, né? E tem essa briga entre o Bento e o Hugo, né? Você acha que o John, que foi do Botafogo, campeão brasileiro, Libertadores, que hoje está na Inglaterra, no Nottingham Forest, estaria fora ou Então, na realidade... podia ser um ele- azarão? Não, eu acho que ele tá voltando até de lesão agora, né? Ele voltou de lesão muito, muito em cima. Eu acho que vai ser o Bento, entendeu? Acho que pela... O histórico recente de histórico, né, convocações, de convocações. ter jogado titular aqui por Mas o- o Everton, tá muito o Everton bem. do Grêmio tá na pré-lista também. Então, mas ele não teve convocação com Com o o Ancelotti. Ancelotti. É isso que pesa, entendeu? Acho que É dúvida nossa. eu acho que é isso que pesa. Também acho que pesa muito o fato de ter convivido aí com o Ancelotti, com o preparador de goleiros, que é o Tafarel. Então, Pesa bastante com o grupo em si. é o entendeu? preparador de goleiros que convoca? Eu não sei, cara. Sincero, se... Se fosse você o preparador de Na goleiros. tua época, quem era o treinador de goleiro? Hã? Na tua época, quem foi o treinador do goleiro em 2014? Cara, na minha época foi o Placidelli. Placidelli, Carlão Placidelli. Trabalhou com o Filipão, Foi o Filipão e a gente nem sabia também quem Carlos foi considerado ou não. mas o peso do treinador de goleiros é Então, essencial. Ele que Eu não sei, mano, eu não sei se quem convoca mesmo é o treinador ou o treinador de goleiro. Tanto que na época, eu dei até uma entrevista em 2010, né? Tanto que meu empresário ficou até meio bolado comigo, que eu fui convocado e estava muito bem ali no Botafogo. E aí um repórter me perguntou naquele momento ali, eu, super empolgado, até falou assim: "Ô Jeff, se a Copa fosse hoje, você estaria pronto?" Eu falei pra ele assim: "Não." Aí ele, falei, cara, para a seleção você precisa de uma bagagem, cara. exato, isso é uma casca. Você precisa de uma É isso que nós casca. E comentamos quem foi o treinador foi o Mano. E assim, foi até legal, porque depois na próxima convocação, o Mano me chamou num canto e falou: "Eu vi sua entrevista. E é exatamente isso que eu penso, e por isso que precisa ter pessoas como você que pensa isso. Exato. Que não é um. Até respeito com aqueles que já estão ali. E há aí mais tempo. depois que você pega, né? Tô você pega uma construindo meu caminho. experiência, constrói o caminho, aí sim. Entendeu? Porque uma Copa do Mundo, cara, é uma pressão muito grande, cara. Eu acho que o treinador de goleiro, ele tem uma influência. Eu acho que ele ajuda muito nessa questão da escolha, porque é o cara que está ali no dia a dia. Ele conhece o goleiro também. Né, eu acho que ele dá essas Acho orientações. até avalia o goleiro nos jogos que ele joga. Ele fica. Mas eu acho assim, o goleiro titular, ele tem que estar muito afinado com o técnico. Sem dúvida. Depois eu acho que os outros dois, ele pode ter uma influência sim do treinador de goleiros, porque ele vai perguntar: olha, não adianta, o meu goleiro é esse. Eu lembro porque, assim, conversava muito com o Luxemburgo, né, nessa questão, e o Luxemburgo,
ele gostava muito do Dida, por exemplo. Sim. Né, que é um goleiro alto, que saía bem do campo. E foi com o Luxemburgo multicampeão, Corinthians, depois Cruzeiro, dos dos dias. Então, é exatamente isso aí. Era uma bola diferente, então ele gostava do goleiro adiantado. Então ele dizia, cara, eu gosto do Dida porque ele tem altura, esse cara vai sair do gol. É como, então, Isso aí. escolhe realmente. Depois eu acho que os outros dois, ou até o terceiro, É mais uma influência do eu digo terceiro porque são três, mas Mesma linha ali. estão todos no mesmo nível. Mas normalmente já é de praxe que o terceiro goleiro possa ser um goleiro para Sucessor. preparar para a Copa Futura, né? Então, por exemplo, em 98 nós tínhamos o Tafarel, que era o titular absoluto, o Carlos Germano mas o segundo era o Carlos Germano, com mais experiência, e o Dida mais novo, o terceiro. Já para 2002, aí a coisa já se inverteu, se bem que o Dida continuou ali como segundo, né? Seria o titular. Seria titular. Seria o titular do Luxemburgo, aí teve a troca do Luxemburgo com o Filipão e ele acabou escolhendo o Marcos. O Martins, exatamente. Então, por essa composição que já vem de muitos anos, o Hugo Souza, eu acho que tem grande chance de ser o terceiro goleiro. Apesar de que, né, o Everton no Grêmio também foi testado antes. Mas aí você tá falando isso aí, até uma coisa que o Permas falou assim também que tem sentido. É a questão da cabeça do Ancelotti, seguinte. Será que ele tá pensando nisso no pós? Sei que ele já cultura. renovou para 2030, eu acredito que ele vai começar a fazer um trabalho já pensando depois, né? Ele já renovou para 2030. O Gonçalo, daqui a pouco nós vamos trazer aqui a sua opinião dos zagueiros também, mas muito provavelmente já com os zagueiros convocados, se você quiser falar rapidinho, porque já vamos começar, faltam 3 minutinhos, 4 minutinhos. Vai atrasar, né? Se a gente Ansiedade, conhece o Brasil, vai atrasar, vamos ficar Então fala quem tranquilos. seriam os teus zagueiros convocados, zagueiros. Eu sei que você tem uma surpresa aí, Tem uma... e não é surpresa, né? Na pré-lista, nós temos 9 zagueiros, Isso. e inclusive 2 do Flamengo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Não tem se falado muito de um zagueiro que, quando ele teve a chance de jogar na seleção, ele foi muito bem, que é o Alexandre do Lille, que a imprensa falou muito bem, que era um nome que podia estar. E aí já estavam deixando de lado, nessa ocasião, o Thiago Silva, estavam deixando o Thiago Silva um pouco de lado. Mas só que o Thiago Silva é o Thiago Silva, né, amigo? É campeão de novo agora pelo Porto, um cara que se cuida. A gente olha para o Thiago Silva jogando e como ele performa, a gente coloca ele no mesmo patamar dos dois maiores hoje, as duas maiores referências de futebol mundial hoje, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. E numa Copa do Mundo é importante você ter essa experiência, porque às vezes vai precisar num jogo, pode ser final, pode ser na semifinal, como nós vimos na final de 94, o Baresi passou a Copa inteira cuidando, tratando, e voltou só para jogar a final e jogou bem a final. Eu concordo com você, seria um nome de peso e um nome que traria tranquilidade para o sistema defensivo na ausência de um ou outro zagueiro titular. E impõe respeito também. O Emerson sabe disso, jogou 3 Copas do Mundo. Os adversários, principalmente os europeus, e os adversários, como é uma Copa inédita, com muitas seleções que estão estreando, jogando uma Copa pela primeira vez, tem um peso para o jogador que vai enfrentar. Quando ele olha do outro lado, ele vê um Cristiano Ronaldo, um Messi, ele vê um Thiago Silva e um Marquinhos, os caras que eles estão vendo já há muitos anos no futebol mundial, tendo destaque e se impondo, né, com a sua qualidade, com a sua personalidade. E é diferente. Eu estava comentando antes, né, que quando eu fui jogar contra a França, um torneio da França, preparatório à Copa do Mundo de 98, e aí Brasil e França eu entrei para jogar e dei uma chegada no Zidane. E o Aldair tinha dado várias chegadas e ele não falou nada. Quando eu cheguei, ele virou para mim e reclamou. Eu falei, tá, quer o quê? Ele falou, quem é você? Tipo assim, pô, qual é? Por quê? Eu não jogava na Europa. Exato. E provavelmente ele não me conhecia. É Mas isso mesmo. eu já tinha 32 anos, história. 31 anos na época. E eu falei, então tu não me conhece não, então tu vai conhecer. Aí a próxima eu dei-lhe outra chegada. Aí eu já fui. Mas existe isso, de fato. O Emerson sabe disso. As seleções que vão jogar contra o Brasil, elas respeitam o Brasil e respeitam também o jogador. O jogador que está lá, que tem mais história. Que tem mais história, que tem mais tempo de casa. Isso é um aspecto que a gente não pode deixar de considerar para esse momento, para analisar essa lista, né? Temos muitas opções, mas para zagueiro, eu acho que Thiago Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães
a grande surpresa, segundo o Nelson, aqui da Boi Brasil, é o Léo Pereira. Ele já cravou que o Léo Pereira vai. Só se ele tem O Léo Pereira vai. informação, Só se sim, ele tem alguma informação que a gente não sabe, né? porque ele é bem conectado com essas pessoas lá. Né? Pois é, cara. Precisa entender isso. Ele vem com isso aí, igual teve uma hora que ele falou que o Botafogo não ia ganhar. O Botafogo estava liderando o campeonato brasileiro absoluto e ele virava para mim e falou: não vai ganhar, vai chegar em quinto. Eu falava, Nelson, tá maluco, cara? O Botafogo tá atropelando, tá líder, vai chegar em quinto, gosta. E aí, cara, eu tive que aturar ele no final do campeonato. Eu tô um pouco preocupado com o Nelson, que tá deixando ser o coração gremista, tá virando um pouco rubro-negro. Então ele torce para que seja um jogador do Flamengo convocado. Eu acho que é isso. Ele tá um pouco, mudando um pouco de áreas, né, Emerson? Precisa voltar pro sul, voltar a comer carne mesmo boa. Ele não pode acontecer, tá? Jamais vai deixar o ouro imortal. Jamais, que isso. O Nelson tem coração. Mas olha, sangue azul. E falando de zagueiro também, o Fabrício Bruno foi testado, né? Algumas vezes, inclusive pelo Ancelotti. jogou jogos lá. Jogou, exatamente. Teve aquela infelicidade, né? No amistoso em que ele Corre por fora agora nesse momento, talvez corra. Mas eu diria que o Léo Pereira, pelas duas atuações que ele teve recentemente, acho que está à frente dele. Também acho. Então, talvez eu acho que o Nelson vai acertar. O Léo Pereira pode ser o quinto zagueiro. Perfeito. Bom, uma coisa até a respeito do Thiago Silva, tá? E aí uma pergunta, né? O Thiago Silva a gente já sabe da dimensão dele como atleta, jogador, história, enfim. O que você acha que ele, mesmo com tudo isso, e a gente considera, a gente entende, faz essas análises, sabe do potencial desse atleta, ele não conseguiu ser esse líder que o Brasil precisa? Que todo mundo, a gente fala, a parte técnica é espetacular, aí teve aquele episódio lá dos pênaltis, ele capitão, aquela coisa toda. Às vezes é um detalhezinho, né, principalmente de um zagueiro, a gente sempre tem a imagem do zagueiro, é o cara mais durão, o cara que olha feio, o cara que... E do Thiago Silva a gente não tem isso, né? É um cara que ele não conseguiu passar isso. Ele tem esse potencial, ele joga demais, né? Tivemos juntos no Milan, ele começou na Europa, no Milan que eu estava lá em 2007. Mas ele deixou uma imagem um pouco assim, cara, esse cara, quando precisa, será que ele vai? É o que a gente escuta muito, né? O que você acha assim que ficou essa situação? Ele ficou marcado principalmente pela Copa de 2014, que ele não quis cobrar o pênalti, né? E ele era o capitão do time. Ele é o tipo de liderança que ele se impõe mais pela qualidade dele técnica do que propriamente pelo vigor físico ou pela força física. Não é um jogador de falar muito dentro de campo, de gritar, porque a gente, ao longo da história nas Copas do Mundo, a gente sempre teve capitães com muita imposição, com muita personalidade, né? Então o Dunga levantou a taça, o Cafu, enfim, você... Era um perfil diferente de liderança em relação à personalidade do Thiago Silva. Mas, por exemplo, eu aposto, né, a minha aposta para essa Copa do Mundo agora, que além do Thiago Silva, pelo que ele representa no futebol mundial e por ter sido campeão recentemente na Europa, Marquinhos e Gabriel Magalhães, eu acho que são absolutos. O Bremer, eu acho que é o próximo, é um zagueiro que, por estar jogando na Itália, e o Ancelotti deve ter acompanhado muito bem ele ao longo de toda, né, jogando na Juventus, isso tem um peso muito grande, por estar jogando Champions League, e isso tem um peso em relação ao Léo Pereira, ao Léo Ortiz, ao Fabrício Bruno, por exemplo. E nós temos o Ibanez aí também, e mas como ele está jogando na Arábia Saudita, eu acho que, por mais que ele tenha tido essa oportunidade recente, tenha jogado também de lateral... Exato. Porque senão seria o Éder Militão, né? Essa função, zagueiro, lateral... Mas não seria uma unanimidade. Eu acho que assim, para você agradar a maioria, dentre as opções que você tem como zagueiro, esses quatro que eu te falei, acho que não teria contestação. E o quinto, aí é o quinto, né? Então pode ser o Léo Pereira. Então ele tinha uma vantagem, né? E jogou com o Ancelotti muito tempo no Real. Não, esse cara é conhecia, seria titular. E com certeza seria convocado. E no esquema que o treinador italiano gosta, né? Com uma linha defensiva mais, pelo menos um dos zagueiros, um dos laterais mais zagueiro para liberar o outro. Coisa que ele está tentando encontrar. Ele fez isso com o Ibanez. Falta de um Clebão, Júnior Baiano, será que não seria bom ter um cara assim também? Mas o Bremer eu acho que é esse cara, né?
O Bremer é o que se assemelha mais ao Júnior Baiano, ao Clebão, assim, um jogador com maior vigor físico, Forte. né? Não tão técnico, mas um cara que faz o simples e chega. Né? Que é aquela chegada dura. Eu vou palpitar aqui, os meus 5 zagueiros serão, óbvio, Marquinhos e Gabriel Magalhães. A outra vaga é do Ibanez. A outra vaga é do Alessandro, do Flamengo. Eu acho que ele vai convocar, serve para lateral direito, mas serve como zagueiro também. Não, Danilo. O Danilo, perdão. Danilo. O Danilo do Flamengo e depois aí ele traz aí o Léo Pereira do Flamengo. Para ter uma saída de bola. Cara, espera aí, repete aí. 5 zagueiros. O Danilo ele já tinha convocado. Então, Se ele mudou, Thiago Silva fora, então, para você. Thiago Silva, eu acho que fora da minha convocação. Ele leva, com experiente, ele leva o Danilo do Flamengo no lugar do Thiago Silva. Então seria o Danilo, Marquinhos Gabriel, o Ibanez Ibanez. e o Léo Pereira. Ok. ele levar o Ibanez, não levar o Thiago Silva. É complicado, amigo. Você está fazendo uma aposta. Qualidade, tá? Mas nem porque eu acho que todos ali estão num nível bom, mas. Eu acho que é porque faz essa lateral direita, entre aspas. Não, mas o Danilo já está convocado. E o Danilo também, né, joga de zagueiro, faz essa função, já fez em outras Copas do Mundo. Então, eu acho que o Danilo não vai para ser titular. Na minha opinião, hoje o titular seria o Wesley, né, pela ofensividade dele, está jogando num campeonato também muito forte, que, né, ele está acompanhando o PCC Itália, e o Danilo. Então, Duro, né? eu acho que é mais fácil a gente acertar os zagueiros do que os meias, por exemplo. Os meios é mais complicado. Mais complicado. Bom, isso aí. Vamos acompanhar agora aí a finalzinho da cerimônia de... E o Gonçalo tinha razão, né? Virou o show, hein? Atrasar, né? Virou o show. Atrasa, né? Ah, sempre atrasa. Agora, na nossa época não tinha isso, hein, Gonçalo? Se ia a convocação, era aquela mesinha, né? Feirinha, tá aqui os nomes, 23, né? Eram 26. Perguntei para vocês, recebe antes o telefonema, algo, já sei que você é convocado. Como é uma gestão da CBF nova, né? Só não fala para ninguém, mas... Com inovações, eu acho que isso faz parte dessa atual administração. Não dá caneta, não. E algo que... É que tinha uma diferença, Olivo. Que é isso, antes que eu acertei na minha lista. O que aconteceu, né? Nós estávamos falando sobre isso aqui. Era muito difícil, não tinham tantas dúvidas. Não, o time já estava definido. Chegava ali um mês antes da Copa, você tinha 5 jogadores para 2 posições. Era isso que acontecia. E eram menos convocados também, no 23, né? Então já tinha muito... já se sabia muito, o jogador já estava fazendo toda eliminatória. Então, eu digo, essa questão de fazer um jogo na seleção e ser convocado, que, cara, muito difícil. Era muito complicado. Isso não tinha como. Vou acompanhar na medicina aqui, pergunto para o acertei, hein? Se eu perguntar aqui se a galera quer fazer uma pergunta, alguém quer fazer uma pergunta? Aí Ei, Lodi. Gero, Lodi, Vitor. Essa pergunta todos nós queremos saber, vamos saber daqui a pouco. Tá aqui na minha lista. Isso aí só... Tá, né? Ele vai estar na final. Que não tem como não ir, né? A gente pode... A pedido do Arte, a pedido do Nelson. O Nelson já fez uma ligação lá ontem. Eu também acho que o Neymar vai ser convocado. Justamente porque o Messi vai estar com a Argentina e porque o Cristiano Ronaldo vai estar com Portugal. Então, Será a quarta Copa do Neymar, caso ele venha ser convocado? e para o Mundial como um todo, né, para a organização da FIFA, eu acho que o Neymar tem um peso Tem. que vai atrair torcedores. Eu acho que isso a CBF, a própria FIFA talvez possa ter dado um... Interfere. E aí o Neymar seria importante ele vir, porque é uma figura incontestável a nível de referência Além da necessidade, né? técnica, né? Nós perdemos Rodrigo e Esteban. Exato. 2 jogadores fundamentais, né? O Rodrigo na seleção estava jogando muito. Seria titular, a seleção. Felipe, Esteban também. Então, assim, perdemos esses 2 jogadores. Cara, gosto do Rafinha, acho que é um jogador muito interessante, mas o protagonista lá no Barcelona é espanhol. Exato.
Então, assim, a gente tem que entender isso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa dar uma olhada. E o Neymar, cara, se ele não está numa lista com essas opções, fica complicado, eu acho. Mas tá errado. Eu acho que tem alguma coisa errada. E a gente pode falar também, né, sobre os jovens convocáveis, né, dentre as possibilidades que nós temos, porque já há muitos anos sempre tem um jogador jovem. Né? Em 98, o Emerson foi convocado com 20 anos e teve Denilson e o Zé Roberto, 3 jogadores. E agora a gente tem aí o Hendrick, o Ryan, Que é uma boa. que são as duas, e o Estevão, que seria, né, o terceiro jogador jovem, mas que infelizmente não vai poder participar pela lesão. Vocês acham que o Ryan e o Hendrick podem estar juntos nessa convocação? Nossa, legal. Eu fico muito. Eu acho que na nossa época ali a gente tinha uma diferença muito grande. Que, cara, pra gente estar naquele grupo de 98, 2002, 2006, cara, tinha que realmente estar fazendo a diferença, né? Mesmo sendo jovem. Eu vejo que hoje a gente tem que olhar muito com a qualidade dos atletas. Que eu não tô vendo. O Hendrick, mesmo jovem, eu não tô vendo. acho que em pouco tempo, olha o que ele fez no Palmeiras, o que ele fez no período de Real Madrid, que eu não entendi a saída dele. Confesso que as pessoas falam muito de comportamental, de extra-campo, mas o que eu vi em campo foi um menino sempre decisivo, sempre que entrou ele jogou, demonstrando, né, uma personalidade pela idade, demonstrando no Lyon, que não precisa dizer também. Então, assim, acho que merece pelo que ele está fazendo em campo, né? Podia ter 15 anos de idade, né? Mas está jogando muita bola, né? E o outro é um talento, né? E a gente está vendo aí um talento, sai do Vasco, né? Ó, tô com uma pergunta aqui que o Gero, nosso querido Gero, fez pra gente aqui. Se vocês acham que a seleção brasileira hoje precisa de mais disciplina tática ou recuperar a sua identidade? Os dois, né? O que a gente estava falando, assim, esses jogadores, se alguém me perguntasse o que falta, tá? Vamos dizer o seguinte, essa pergunta, assim, para nós e os jogadores, acontece mas o que falta para a seleção? Eu acho que qualidade não falta, senão eles não estariam jogando em equipes de ponta também da Europa. Qualidade é falta. Então, eu acho que falta entender o que é representar essa camisa. Aquele friozinho na barriga tem que dar na hora do hino, entender quem eu estou representando, quem é o meu país, conhecer a história do país. E eu não sei se essa geração se interessa tanto por isso. Entendeu? De olhar lá, sai o Cruz e dizer, cara, Precipitadamente, sai cedo no Brasil e às vezes não dá tempo dele sentir a saída. Porque é até uma mudança mesmo, né? De gerações, né? Onde nós tínhamos uma educação diferente, a gente entendia o futebol de uma forma diferente, e hoje ele é visto de outra forma por esse jovem. Mas eu acho que no momento que esses jovens, principalmente os jogadores que representam o país deles, entenderem o significado dessa camisa, cara, qualidade não falta, o Brasil vai sempre ter jogadores, vai ter jogadores de qualidade, e eu acho que é um pouquinho mais de comprometimento nesse aspecto. Essa é a minha visão, tá? Dentro do... Concordo com você, acho que é um pouco de tudo. Sai cedo, mas esse fato de falarmos os mais velhos, fala, pô, a seleção é diferente, tem que sentir a camisa. Tem que emocionar. Você não dá aquele fuzil na Você emociona até hoje, né, Gonça? Eu vi você lá, o Gonça foi emocionado, ouvindo o hino lá, jogo contra a França, quer dizer, o cara que passou a emoção em campo, fora de campo ainda sente emoção e emociona. Representando o seu país, apresentando muita coisa ali. Galera, ó, particularmente eu fiquei muito feliz com essa convocação. Alguns nomes ali que na minha lista eram essenciais. Tio Carlinhos, como eu chamo ele agora, já sou íntimo, tá no Rio de Janeiro, renovou o contrato, é Tio Carlinhos agora. Tio Carlinhos mandou muito bem na minha concepção. O Brasil não perdeu as suas características, vai ter 2, 3 jogadores jovens ali que vão fazer muita diferença. O Hendrick, o Ryan, e esse meio campo que ele convocou também, com o Lucas Paquetá, vai dar uma amplitude maior, um tipo de jogo mais parecido com o que o Brasil está acostumado. Beleza? Ouça, a tua surpresa foi a não convocação do Thiago Silva, que você primava pela experiência, pela qualidade, mas ele mantém o sistema que os italianos gostam, né? Provavelmente ele vai jogar com uma linha de 4 ali atrás, com o Ibanez ou o próprio Danilo fazendo ali uma lateral direita, zagueiro, para poder soltar o lado esquerdo.
nem tanto soltar, porque os dois laterais esquerdos que ele convocou são laterais mais defensivos. Mais defensivos. Eu acho que ele deve jogar com o Wesley para poder segurar pela característica defensiva o lado esquerdo com o Danilo, perdão, com o Alexandre do Flamengo, que é um lateral esquerdo com mais E com poder experiência também de defensivo, experiência de Copa do Mundo. A dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, Casimiro precisando e Bruno tem- Guimarães. Precisando, ele ainda tem para a zaga central o próprio Ibanez, lado direito, né? E o Léo Pereira, do Flamengo, pelo lado esquerdo, que é um zagueiro que tem qualidade de sair de bola. E nós vimos ele fazendo bons jogos aqui nas duas partidas, frente França e Croácia. Assim, eu estranhei o Ibanez, apesar dele ter sido convocado, mas ele joga numa liga que é uma liga, né, Arábia Saudita, não é tão Exigente. exigente, não tem um peso de uma liga europeia, né? Mas ele É se que qualificou aqui no Exato. jogos que ele entrou contra a França e principalmente jogando bem contra a O Croácia. Bremer já estava certo, Já estava certo. da última convocação para Boston e Orlando, ele manteve Praticamente a mesma linha de zaga. os mesmos zagueiros. Exato. Com o Bremer, Ibanez e o Léo E o Pereira, Danilo- que foi titular nos dois jogos. E o Danilo servindo. Danilo como lateral, mas que pode jogar também de zagueiro. Exato. Mas se já tem 5, acho que o Danilo deve ser mantido como lateral. Sério, você achou boa a convocação dos defensores? Sim, agora eu acho que é trabalhar, né? Porque o Brasil precisa ter um esquema defensivo ou uma organização defensiva eficiente, porque nós sabemos que no ataque nós temos jogadores que podem decidir. Né? E a exemplo de 2022, o Neymar decidiu contra a Croácia, mas infelizmente o sistema defensivo falhou e nós sofremos o gol de empate e depois fomos eliminados nos pênaltis. Mas fiquei feliz porque temos um quarteto ofensivo de muita qualidade, né? Com o Neymar podendo jogar como último homem ali no meio de campo por trás dos atacantes, com o Rafinha, Vinícius Júnior, e na frente pode ser o Endrick com mais mobilidade, ou o Igor Thiago, né, um jogador com mais presença de área, que pode prender os zagueiros, e ele pode variar, Exato. né, de acordo com o adversário. De acordo com o adversário, ele pode variar estudando a zaga do adversário. Então, assim, ofensivamente, acho que a seleção está muito bem representada e vamos ver. E aí, galera, ó. Galera da nossa Rádio USA, nós vamos ter a Copa do Mundo de novo aqui, os comentários e a qualidade técnica dos comentários. O nosso querido Marcelo Gonçalves jogou, esteve dentro de campo em Copa do Mundo. Então o cara sabe tudo e um pouco mais. Obrigado, Gonçalo. Vamos estar junto. E até a Copa, esperamos vocês na nossa Rádio USA. Vem com a gente.